A paz de Deus, irmãos. Hoje vou contar um testemunho que começa em um dos dias mais escuros da minha vida. Se você já recebeu uma notícia que pareceu arrancar o chão dos seus pés, se já ficou sem forças até para orar, então fica comigo até o fim. Porque o que Deus fez naquele hospital não foi só um milagre, foi um livramento que mudou a minha fé para sempre. E antes de seguir, já peço, curta este vídeo, se inscreva e compartilhe, porque você vai ver que existe alguém precisando ouvir esta obra e você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa vida. Era uma manhã comum, mas o telefone tocou e o som daquela ligação ficou gravado na minha memória como um eco de dor. Do outro lado, a voz trêmula da minha irmã disse: "Vem rápido, é grave, já levaram para o hospital." Eu gelei, não sabia o que falar nem como reagir. Perguntei o que tinha acontecido e ela respondeu com poucas palavras, como se tivesse medo de dizê-las. "Foi muito rápido, ele desmaiou, não responde e os médicos disseram que é grave." Aquilo bateu no meu peito como uma sentença. Ele era meu pai, um homem forte, sempre saudável, cooperador da minha comum, firme no serviço de Deus, e agora estava inconsciente, lutando pela vida. Corri para o hospital e a cada quilômetro o coração parecia bater mais forte. Na porta da emergência, um enfermeiro me olhou com um semblante sério e pediu que eu aguardasse. Aquele silêncio me doía mais do que qualquer palavra. Passados alguns minutos veio o médico. "O caso é crítico. Ele sofreu um colapso súbito. Estamos investigando a causa, mas precisamos que a família se prepare para qualquer desfecho." Aquilo foi como uma facada. Prepare-se para qualquer desfecho. Não eram palavras de esperança. Saí para o corredor, sentei no chão frio e ali mesmo falei com Deus. "Senhor, eu não tenho palavras bonitas agora. Eu só tenho o choro e a dor. Mas se ainda existe um propósito para a vida dele, entra primeiro nesse hospital antes dos médicos." Irmãos, parecia uma oração desesperada, mas naquele instante algo mudou dentro de mim. Uma paz diferente, que não era lógica, me abraçou. Ainda não era vitória, mas era Deus dizendo: "Eu ouvi." Enquanto isso, dentro do quarto, meu pai estava cercado de aparelhos, e cada bip que eu ouvia de longe parecia uma contagem regressiva. Os médicos diziam que as próximas horas seriam decisivas. Foi quando lembrei das promessas que Deus já havia feito para ele, promessas de que ainda pregaria em muitos lugares, que veria obras que ainda não tinha visto, e eu pensei: se essa palavra veio de Deus, ela não pode morrer aqui. Liguei para alguns irmãos da comum e pedi oração. Em poucas horas a notícia se espalhou e grupos inteiros começaram a orar. Era como um movimento de intercessão. Irmãos da obra da piedade ligavam dizendo: "Estamos de joelhos." Músicos pararam ensaios para orar. Auxiliares interromperam visitas para clamar. Enquanto isso, no hospital, o quadro clínico continuava instável. Os médicos decidiram transferi-lo para a unidade de terapia intensiva. Eu o acompanhei até a porta e, antes que fechassem, toquei na mão dele e disse: "Pai, segura firme. Deus entrou primeiro aqui." Aquele foi o início de uma batalha espiritual que durou dias. Naquela primeira noite, não consegui dormir. Fiquei no banco de espera do hospital, ouvindo passos apressados, alarmes e vozes no corredor. Cada vez que alguém de branco se aproximava, meu coração disparava. E no meio daquela vigília, um pensamento tentador surgiu: e se não for a vontade de Deus curar? Rapidamente lembrei da palavra que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então falei: "Senhor, eu não estou aqui para discutir a tua vontade. Eu estou aqui para crer no teu poder." Foi na madrugada que algo marcante aconteceu. Uma senhora que eu nunca tinha visto
se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus manda te dizer que enquanto os homens tentam entender, Ele já está operando. Você pediu para Ele entrar primeiro no hospital. E Ele entrou. Ela não ficou para a conversa, nem disse seu nome. Apenas falou e saiu. Aquilo me incendiou por dentro. Senti como se Deus tivesse enviado um recado direto para eu não desistir. Quando amanheceu, os médicos disseram que fariam uma série de exames para identificar o que havia causado o colapso. Falaram em possíveis complicações sérias e um deles até insinuou que talvez ele não saísse daquele quadro sem sequelas. Mas enquanto eles falavam, no meu coração, uma certeza ecoava: o autor da vida está no controle. Na hora da visita, entrei na unidade de terapia intensiva e fiquei ao lado da cama. Os aparelhos cercavam meu pai, mas seus olhos se abriram por um momento. Fracos, mas conscientes o suficiente para me olhar. Segurei sua mão e disse: Pai, lembra das promessas. Deus não terminou. Descansa, que Ele está cuidando. Ele piscou, como quem diz que entendeu. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação do cooperador da minha comum. Deus confirmou na oração: é para você permanecer firme, porque a obra será para edificação da igreja. E ali eu soube que aquilo não seria apenas uma história da nossa família. Deus estava prestes a fazer algo que alcançaria muitas vidas. E assim começou a sequência de dias em que cada hora parecia uma eternidade, mas também uma oportunidade para ver o agir de Deus de perto. Eu não sabia como, mas tinha certeza de que o testemunho já estava sendo escrito, mesmo antes do milagre se completar. Os dias seguintes foram como um deserto de incertezas. Naquele hospital, o tempo parecia andar mais devagar. As paredes frias, o cheiro constante de desinfetante e o som repetitivo dos monitores formavam um cenário que, para muitos, significava apenas espera, mas para mim, era o campo de batalha onde a fé seria provada. Meu pai continuava na unidade de terapia intensiva, e cada boletim médico era como um teste para o meu coração. Alguns diziam que ele estava estável, outros que havia risco de piora. Eu já não sabia mais o que esperar das palavras humanas, mas cada vez mais me agarrava às promessas divinas. Numa manhã, o médico responsável me chamou para conversar em particular. Sua voz era calma, mas carregava um peso. O quadro dele é delicado. Encontramos sinais de comprometimento em órgãos vitais. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas ele está no limite. Eu olhei nos olhos daquele homem e respondi: Doutor, eu respeito o seu trabalho, mas quero que o senhor saiba que tem um médico maior aqui dentro. Ele sorriu sem acreditar, mas não discutiu. Eu sabia que para ele eram apenas palavras de consolo, mas para mim eram verdades espirituais. Foi nessa mesma manhã que recebi uma mensagem inesperada no meu celular. Era de um irmão de uma comum distante que eu não via há anos. Ele escreveu: Não sei o que está acontecendo, mas Deus me mandou orar pelo teu pai. E ele disse para eu te falar que está sustentando a vida dele com as próprias mãos. Eu fiquei paralisado, como alguém sem saber de nada poderia sentir de orar justamente naquele momento. Aquilo me mostrou que a obra não estava restrita àquele hospital. Deus estava mobilizando gente longe dali para interceder. As visitas eram breves, e cada vez que eu entrava na UTI, observava os mínimos sinais. Um piscar de olhos, um leve movimento da mão, qualquer coisa que indicasse melhora. Numa dessas visitas, percebi que ele estava mais inquieto, como se tentasse falar algo. Inclinei-me para ouvir, e com a voz quase imperceptível, ele sussurrou: Canta um hino. Meu coração se partiu e se encheu ao mesmo tempo. Comecei a cantar baixinho, para não atrapalhar o ambiente.
Grandioso és tu, Senhor. Vi uma lágrima escorrer do canto do olho dele. Ali entendi que, mesmo fraco, ele estava consciente da presença de Deus. À noite, voltei para casa para tomar um banho rápido e trocar de roupa. No caminho, passei em frente à minha comum. As luzes estavam acesas, havia culto. Senti um impulso de entrar, mesmo com o coração apertado. Quando começou a palavra, o servo de Deus leu um trecho que parecia narrar minha própria vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Foi impossível segurar o choro. No final do culto, um irmão que não sabia de nada se aproximou e disse: Deus manda te dizer que o vale não é o fim, é apenas o caminho para o testemunho. Voltei para o hospital com essa palavra guardada. No dia seguinte, a médica de plantão me disse que faria um procedimento para tentar estabilizar melhor as funções do corpo dele. Vai ser arriscado, mas é necessário. Autorizei e passei as horas seguintes em oração. Enquanto aguardava no corredor, peguei minha Bíblia e comecei a ler em silêncio, pedindo que Deus me desse um sinal. Abri no livro de Isaías: Eu sou o Senhor que te sara. Senti como se fosse uma resposta direta ao meu pedido. Pouco depois, a médica voltou e disse: O procedimento correu bem, mas agora precisamos observar. As próximas 24 horas serão decisivas. Aquelas palavras que poderiam me deixar ansioso, agora soavam como uma oportunidade para ver a mão de Deus agindo. Liguei novamente para a Irmandade e mais uma corrente de oração começou. Era madrugada quando recebi uma mensagem de um auxiliar de jovens: Estamos reunidos aqui, orando de joelhos por ele. Deus mandou te dizer que já começou a mudar o quadro. No amanhecer, a médica veio com uma expressão diferente. Ele reagiu melhor do que esperávamos. Ainda não podemos falar em recuperação completa, mas houve melhora. Foi como ouvir o som de uma chave girando na porta. Não era vitória total, mas era o sinal de que Deus estava operando. Fui à unidade de terapia intensiva e segurei a mão dele novamente. Senti um aperto mais firme, como quem quer dizer: eu estou aqui. Naquele momento, lembrei do pedido que fiz no primeiro dia: Senhor, entra primeiro neste hospital. E entendi que ele não só tinha entrado, como estava conduzindo cada detalhe, cada pessoa, cada procedimento. Mas eu não sabia que antes da vitória final ainda viria a maior prova. Algo que abalaria não só minha fé, mas também o emocional de toda a família, antes de vermos a glória de Deus se manifestar de forma completa. Na manhã seguinte, entrei no hospital com o coração mais leve por causa da pequena melhora que tinha visto. Mas a expressão da enfermeira na recepção me fez sentir que algo estava errado. Ela me pediu para aguardar e foi buscar a médica. Não demorou muito para que ela viesse até mim, com a prancheta na mão e um olhar sério. Infelizmente, durante a madrugada, houve uma piora súbita. A pressão caiu bruscamente e o quadro se complicou. Ele está sendo mantido com suporte máximo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era como se toda a esperança construída nos últimos dias estivesse sendo arrancada. Eu sabia que não podia me entregar ao desespero, mas naquele instante o choro veio sem pedir licença. Encostei na parede fria do corredor e falei com Deus: Senhor, eu não entendo. Parecia que estávamos perto da vitória. Por que agora? O silêncio que seguiu a minha pergunta não era de ausência, mas de prova. A fé é testada quando não vemos nada mudar ou quando vemos tudo piorar. Pedi para entrar na UTI. Quando me aproximei da cama, vi que o rosto dele estava mais pálido, o corpo mais frágil. Os aparelhos apitavam de forma irregular e os números no monitor me assustavam. Segurei sua mão
e senti que estava mais fria. Foi como olhar para um campo de batalha e ver o guerreiro que sempre esteve na frente agora no chão. Mas mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a aceitar que aquele era o fim. Saí do quarto e fui até a capela do hospital, um lugar pequeno, silencioso, com bancos de madeira e uma cruz simples na parede. Ajoelhei e comecei a orar como se fosse a última vez. As palavras saíam misturadas com lágrimas. Senhor, se for para a tua glória levá-lo, que seja feita a tua vontade, mas se ainda existe obra para ele fazer nesta terra, levanta-o agora. Mostra para todos aqui que o Senhor ainda é Deus que cura. Enquanto orava, senti uma presença suave, mas firme, como se alguém estivesse me abraçando. E uma frase ecoou no meu coração: não temas, crê somente. Voltei para a sala de espera e foi então que o telefone tocou. Era o cooperador da minha comum. Acabamos de sair da oração e Deus confirmou que Ele está no controle. Ele disse que a prova é grande para que a vitória seja vista por muitos. Aquilo me deu forças para enfrentar as horas seguintes. Ao cair da tarde, fui chamado novamente pela médica. Ela disse que o estado era crítico e que, se não houvesse reação nas próximas horas, poderiam ocorrer falências múltiplas. Prepare-se para o pior, ela repetiu. Mas eu não aceitei aquela sentença. Peguei o celular e comecei a mandar mensagens para irmãos e irmãs que eu sabia que tinham intimidade com Deus. Em poucos minutos, a resposta veio: estamos orando agora. O Senhor falou que ainda há vida e que a última palavra é dele. Enquanto a equipe médica fazia de tudo, senti de ir novamente até a UTI, pedi para ficar alguns minutos a mais com ele. Aproximei-me e falei ao seu ouvido: Pai, lembra que o Senhor entrou primeiro aqui? Então, segura firme, porque ele não saiu. A batalha está no fim e a vitória vai chegar. Foi nesse instante que percebi um movimento mínimo na mão dele, fraco, mas suficiente para me fazer sentir que ele estava lutando. Quando saí, um enfermeiro que eu nunca tinha visto me parou no corredor e disse: eu não sei o que vocês estão fazendo, mas continuem. Eu já vi muitos pacientes nesse estado e poucos têm essa resistência. Eu sorri e respondi: o que nós estamos fazendo é orar, e o que está sustentando ele é a mão de Deus. A noite chegou e o clima no hospital estava mais silencioso do que o normal. Fiquei no banco de espera tentando cochilar, mas a cada vez que fechava os olhos, vinha a imagem dele entubado, cercado por máquinas. Então, resolvi abrir a Bíblia novamente. Ela caiu no Salmo 118. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Foi como receber uma injeção de ânimo direto na alma. Anotei o versículo e prometi a mim mesmo que um dia ele iria lê-lo de pé. Por volta das 3 da madrugada, senti um impulso de me levantar e caminhar pelo corredor. Parecia irracional, mas algo me guiava. Cheguei até a porta da unidade de terapia intensiva e, para minha surpresa, vi movimento lá dentro. Médicos e enfermeiros trabalhavam em volta de um leito. Meu coração disparou. Fiquei observando de longe, até que uma enfermeira saiu e me viu. Ela se aproximou e disse: ele teve uma reação inesperada. A pressão começou a subir e alguns sinais vitais estão melhorando. Não sabemos explicar. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Não precisava que ninguém explicasse. Eu sabia que Deus estava ali. E essa melhora repentina, que parecia um fio de esperança, foi só o começo da virada que mudaria toda a história. A manhã seguinte chegou com um ar diferente. Logo cedo, a médica responsável veio até mim e disse:
Não entendo o que aconteceu, mas os sinais vitais dele estabilizaram de uma forma que não esperávamos. Ainda é cedo para falar em alta da unidade de terapia intensiva, mas é um bom sinal. Eu apenas sorri e disse: doutora, eu entendo, isso tem um nome: oração. Ela me olhou com um misto de respeito e incredulidade, mas não disse nada. Eu sabia que aquele era apenas o início da resposta de Deus. Entrei na UTI com um coração acelerado. Pela primeira vez em dias vi uma cor diferente no rosto dele. Ainda fraco, mas com a expressão mais viva. Me aproximei, segurei sua mão e disse: Pai, o Senhor está cumprindo o que prometeu. Descansa, porque quem luta agora é Deus. Ele apertou minha mão de volta, um gesto simples que para mim era um grito silencioso dizendo: eu estou aqui. A partir desse dia, cada visita trazia uma pequena melhora, um movimento a mais, um olhar mais atento, uma respiração mais estável, e a cada avanço eu corria para avisar a irmandade que estava orando. O grupo de irmãos que tinha se formado para interceder crescia cada vez mais. Alguns me ligavam de madrugada para dizer que estavam de joelhos. Outros mandavam áudios cantando hinos para fortalecer a fé. Era como se uma rede invisível de oração cercasse aquele hospital. Mas mesmo em meio à melhora, os médicos eram cautelosos. Não se anime demais, porque o quadro ainda é delicado, diziam. Eu entendia a prudência deles, mas dentro de mim já havia uma convicção que ninguém podia tirar. Não era otimismo, era certeza de promessa. Eu sabia que Deus não tinha começado essa obra para deixar pela metade. Num fim de tarde, enquanto eu aguardava o horário de visita, recebi uma ligação do cooperador da minha comum. Irmão, estávamos em oração e Deus revelou que está trocando o quadro. Ele disse que, assim como entrou primeiro, vai sair por último, garantindo a vitória completa. Eu segurei o telefone com força, sentindo que aquela palavra era como um selo final daquilo que estava por vir. Os dias passaram e o quadro continuou melhorando, até que, numa manhã, a médica veio com um sorriso discreto e disse: hoje vamos reduzir os medicamentos e ver como ele reage. Se continuar assim, em breve ele poderá sair da unidade de terapia intensiva. Quando ouvi isso, meu coração pulou. Entrei para visitá-lo e dei a notícia. Ele abriu um leve sorriso e eu vi nos olhos dele um brilho que não via desde antes da internação. Naquela noite, voltei para casa e pela primeira vez, desde o início de tudo, consegui dormir em paz. Mas antes de fechar os olhos, ajoelhei e falei: Senhor, obrigado porque o Senhor está mostrando para todos que teu poder é real, mas completa a obra, Senhor, para que não reste dúvida de que foi a tua mão. 2 dias depois, o momento tão esperado chegou. A médica me chamou no corredor e disse: ele está pronto para ir para a enfermaria. As palavras soaram como música. Entrei na unidade de terapia para ajudar na transferência. E enquanto empurravam a maca, vi enfermeiros e médicos observando, alguns sorrindo. Era como se todos ali soubessem que estavam vendo algo raro. Na enfermaria, o ambiente era diferente. Mais luz, menos aparelhos, mais espaço para respirar. Sentei ao lado da cama e começamos a conversar um pouco mais. A voz dele ainda era fraca, mas cada frase era carregada de gratidão. Ele me contou que, mesmo inconsciente, em alguns momentos, sentia como se estivesse ouvindo orações e hinos. Eu não via nada, mas ouvia vozes dizendo que Deus estava cuidando de mim, disse ele. Aquilo me emocionou profundamente, porque confirmava que a presença de Deus não tinha saído do lado dele em nenhum momento. Nos dias seguintes, a recuperação foi rápida. Cada passo dado no corredor do hospital era uma vitória. A equipe médica comentava: esse caso vai ficar registrado. Não vemos recuperação assim todos os dias. E eu respondia:
Vocês não viram nada. Isso é só um reflexo do que Deus fez. Mas Deus ainda tinha reservado um detalhe para fechar essa obra com chave de ouro. Algo que marcaria não só a nossa família, mas também todo o hospital. Era como se ele dissesse: eu comecei, eu sustentei, e agora vou mostrar que eu termino de forma perfeita. E esse detalhe viria justamente no dia da alta, para que todos soubessem que a última palavra é dele. O dia da alta começou com um sol diferente, daqueles que parecem anunciar novidade. Cheguei cedo ao hospital e, enquanto caminhava pelo corredor em direção à enfermaria, percebi um movimento incomum. Enfermeiros entrando e saindo do quarto, médicos conversando entre si, alguns até sorrindo. Quando entrei, vi meu pai sentado na beira da cama, vestido, pronto para sair. O rosto estava sereno, mas com um brilho nos olhos que eu não via há semanas. Ao me ver, ele disse: hoje vamos juntos, porque Deus terminou o que começou. A médica responsável entrou e, com um tom respeitoso, falou: Senhor, sua recuperação foi surpreendente. Não temos explicação científica para a velocidade com que o Senhor reagiu. Posso dizer que o seu caso é raro. Antes que ela terminasse, meu pai respondeu com firmeza: a explicação é simples. Foi Deus que me curou. Ela sorriu levemente, como quem não queria contestar algo tão pessoal, e apenas disse: então, vamos assinar a alta. Enquanto preparavam a papelada, senti de sair um pouco para respirar. No corredor encontrei a mesma enfermeira que semanas antes havia me dado notícias duras e me pedido para me preparar para o pior. Ela se aproximou e disse: eu confesso que não acreditava que ele sairia daqui andando, mas depois de ver tudo isso, começo a pensar que talvez exista algo além do que a medicina pode explicar. Olhei para ela e disse: não é talvez, existe sim. E foi ele que entrou primeiro aqui. Voltando ao quarto, percebi que alguns profissionais do hospital queriam acompanhar a saída. Era como se aquela alta fosse um evento raro. No momento em que colocaram meu pai em uma cadeira de rodas para levá-lo até a porta, ele fez um gesto com a mão pedindo para parar. Eu não vou sair daqui sentado, disse ele. Com cuidado, ajudamos a levantá-lo e ele começou a caminhar passo a passo pelo corredor da enfermaria. As pessoas paravam para ver, alguns batiam palmas, outros sorriam. Havia um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelos passos firmes que ecoavam como um cântico de vitória. Quando chegamos à recepção, um segurança que eu nunca tinha visto se aproximou e disse: eu estava de plantão no dia em que trouxeram ele. Lembro que você falou para ele segurar firme porque Deus tinha entrado primeiro. Ver vocês saindo assim hoje é inspirador. Eu sorri e respondi: isso não é inspiração, é prova viva de que a última palavra é de Deus. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, o sol brilhava forte e o calor era como um abraço depois de dias frios. Antes de entrarmos no carro, meu pai pediu para orarmos ali mesmo. Fechamos os olhos no estacionamento e ele começou a agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor me sustentou quando eu não podia mais. Obrigado porque o Senhor entrou primeiro neste hospital e não saiu até que a obra fosse completa. Que todos aqui saibam que a tua mão me levantou. Algumas pessoas que passavam pararam, outras baixaram a cabeça em sinal de respeito. Era como se aquele momento fosse um culto ao ar livre. No caminho para casa, a conversa era só gratidão. Falávamos das promessas, das palavras que Deus tinha enviado através dos irmãos, das noites em claro, das orações de joelhos. Cada lembrança vinha acompanhada da certeza de que tudo fez parte de um plano perfeito. E no fundo, sabíamos que aquele testemunho não era só nosso. Ele pertencia a todos que oraram,
creram e aguardaram o agir de Deus ao chegar em casa. Fomos recebidos com alegria pela família e por alguns irmãos da comum que esperavam para ver com os próprios olhos o milagre. Hinos foram entoados, lágrimas foram derramadas, e o ambiente parecia carregado da presença de Deus, meu Pai, mesmo ainda se recuperando. Fez questão de testemunhar. Irmãos, eu vi a mão de Deus no vale. Eu senti as orações chegando. E hoje, eu confirmo, quando Deus entra primeiro, ninguém pode impedir a vitória. Naquela noite, enquanto a casa estava silenciosa, sentei sozinho e comecei a pensar em cada detalhe daquelas semanas. Lembrei do primeiro dia, do desespero, das palavras duras dos médicos, da visita inesperada daquela senhora na madrugada, das mensagens que chegaram de lugares distantes, da melhora repentina no meio da noite. Era como montar um quebra-cabeça e ver que cada peça se encaixava para formar um quadro perfeito. O retrato de um Deus que não abandona os seus. E foi ali, sozinho na sala, que entendi uma coisa: Deus não fez esse milagre só para devolver a saúde do meu pai. Ele fez para reacender a fé de muitos, para mostrar que mesmo em tempos de incredulidade, Ele ainda opera de forma sobrenatural. E a prova disso estava ali, deitado no quarto, descansando em paz depois de ter sido levantado do vale da sombra da morte. Nos dias que seguiram a alta, cada amanhecer era uma nova oportunidade de agradecer. As manhãs na nossa casa passaram a ter um sabor diferente. Antes, a rotina era apressada, cada um correndo para os seus compromissos. Agora acordávamos e, antes mesmo do café, nos reuníamos para orar e agradecer pelo dia. Era como se a presença de Deus tivesse se instalado de forma visível no nosso lar, e não queríamos desperdiçar nenhum momento sem reconhecê-la. Meu pai recuperava as forças a cada dia. Os primeiros passos fora de casa foram cautelosos, mas cheios de significado. Ele fazia questão de caminhar até a calçada, olhar para o céu e dizer: ainda estou aqui porque Deus entrou primeiro. As pessoas do bairro, que acompanharam a luta de longe, começaram a se aproximar para ouvir o que tinha acontecido. Alguns vinham apenas para matar a curiosidade, mas saíam dali com lágrimas nos olhos, tocados pelo poder de Deus. E assim, o testemunho começou a se espalhar. Não era mais apenas sobre a nossa família, era sobre a fidelidade de um Deus que ouve e responde. Irmãos de outras comuns ligavam, pedindo para meu pai contar a obra. Cultos de ação de graças eram marcados, e cada vez que ele subia ao púlpito para relatar o que Deus tinha feito, era impossível não se emocionar. Havia um peso de glória em cada palavra, como se a unção daquele hospital tivesse sido derramada sobre cada frase. Uma das coisas que mais me marcou foi a reação dos médicos. Meses depois, voltamos ao hospital para uma consulta de acompanhamento e alguns deles nos reconheceram no corredor. Uma médica disse: até hoje usamos o caso dele como exemplo de recuperação incomum. E confesso que, depois de vê-lo sair andando, comecei a olhar de forma diferente para a fé das pessoas. Eu sorri e respondi: a fé não é só um consolo, doutora, é o que move a mão de Deus. Mas, irmãos, é importante dizer, nem sempre a resposta vem no tempo que queremos. Passamos por dias de silêncio, noites de choro, momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Foi nesses instantes que aprendi que o silêncio de Deus não significa ausência, mas sim preparo.
Cada minuto que passamos naquela sala de espera, cada lágrima derramada naquele banco duro, estava regando a semente da vitória que ele já tinha plantado. Hoje, quando olho para trás, vejo que o milagre não foi apenas a cura física. O verdadeiro milagre foi o que aconteceu dentro de nós. A fé foi renovada, a esperança foi fortalecida e a certeza de que Deus cumpre suas promessas ficou gravada de forma indelével. Aprendi que quando Deus entra primeiro, Ele não é apenas o médico que cura menos. Ele é o Pai que sustenta, o amigo que consola e o Senhor que dá vitória. E é por isso que estou contando este testemunho para você agora. Talvez você esteja vivendo o seu próprio hospital, não necessariamente um quarto com aparelhos, mas um lugar de prova, dor e incerteza. Pode ser na saúde, nas finanças, na família ou na vida espiritual. O recado que Deus me deu para te entregar é este: Ele quer entrar primeiro na tua batalha. Deixe que Ele seja o primeiro a colocar os pés nesse vale. Quando isso acontece, não importa quanto tempo dure a prova, a vitória é certa. Se essa obra tocou o seu coração, eu te peço, não saia desse vídeo sem agir. Curta, porque isso ajuda a espalhar esse testemunho para mais pessoas que precisam ouvir. Inscreva-se no canal, porque aqui nós glorificamos a Deus, contando obras que fortalecem a fé. E principalmente, deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós lemos cada um e existe uma irmandade inteira pronta para orar por você. Eu creio que, assim como Deus fez na vida do meu pai, Ele pode fazer na sua. E se você está ouvindo isso agora, saiba que não é coincidência. É porque Deus queria que você recebesse esta palavra hoje. Ele ainda entra primeiro, Ele ainda muda quadros impossíveis. Ele ainda transforma lágrimas em hinos de vitória. E agora eu quero orar por você, onde quer que esteja, menos no seu quarto, no trabalho, no ônibus, se puder, feche seus olhos. Vamos colocar a sua vida, sua prova e seus sonhos nas mãos daquele que entrou primeiro no nosso hospital e mudou tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nos colocamos agora com um coração quebrantado e a fé firmada na Tua palavra. Pai querido, Tu que entraste primeiro naquele hospital e mudaste o quadro do meu pai, visita agora este irmão, esta irmã, que está ouvindo esta oração e precisa de um milagre. Senhor, Tu conheces o diagnóstico que a medicina deu. Tu sabes da dor que nenhum remédio tem aliviado. Tu vês as lágrimas que ninguém mais enxerga. Pai amado, estende agora a Tua mão de poder. Toca nesta enfermidade e mostra que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Teu Espírito Santo traga paz à alma, força ao corpo e esperança ao coração. Se for no leito de um hospital, entra primeiro no quarto. Se for em casa, faz da sala um lugar de cura. Onde houver um enfermo crendo nesta oração, derrama a virtude do alto, Senhor, e transforma a prova em testemunho. E eu peço, Senhor, que este irmão e esta irmã que estão nos ouvindo hoje não fiquem apenas com esta oração para si, mas que ajudem a espalhar estas obras, que se inscrevam neste canal para que juntos possamos levar mais testemunhos e mais palavras de vida àqueles que precisam. Que cada curtida, cada compartilhamento seja uma semente lançada para alcançar vidas que estão precisando de fé neste momento. Tudo isso te pedimos, crendo no Teu nome poderoso, e já te agradecemos pela cura, pela libertação e pelo milagre que o Senhor está fazendo agora. Em nome do Senhor Jesus, amém.